Olá, bom dia a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma live especial aqui com os gestores, né? Hoje a gente traz a Casa Butiá e comigo para falar sobre a casa, né? E sobre as estratégias que eles aplicam. Eu tenho aqui dois convidados, Lucas e o Eduardo. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, Glauco. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem. E também, aqui por parte da Necton, aqui o Gabriel Ribeiro Machado, né? Trabalha também na área de análise. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, Eduardo. Lucas, tudo bem? Prazer em ter você. Prazer é todo nosso. Bom, quero começar um pouquinho pedindo para um dos dois, enfim, ou se não os dois aí, falar um pouquinho sobre a casa, né? Falar um pouquinho sobre as estratégias, produtos que vocês oferecem. Acho que aqui é uma oportunidade bastante interessante falar da casa, né? Como um todo, até foge um pouco aqui do centro, normalmente, de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Vocês são uma casa ali de BH, né? Então, um pouco não tão usual, né? Acho que vocês estão sendo bastante pioneiros. A Butiá foi uma casa criada ali em 2015. O sócio que já tinha uma passagem extensa aí no mercado financeiro, com um DNA muito forte em crédito, passagens por fundo de pensão. A casa hoje, ela tem ali basicamente três estratégias, uma casa multiproduto, a gente tem um fundo de ações, tem uma estratégia em ações, tem estratégia em crédito e tem uma estratégia em multimercado. Ela tem tanto fundos abertos quanto fundos exclusivos, né? Hoje ele com em torno de 650 milhões e uma equipe ali em torno de 20 pessoas trabalhando. A gente fica baseado em Nova Lima. Nova Lima, para quem não conhece, é na divisa com Belo Horizonte, né? Então, a gente se considera uma casa da capital mineira e que vem crescendo bastante e muito em função hoje da possibilidade de conseguir acessar o investidor através das plataformas, né? A Necton é uma prova disso. Hoje a gente precisa apresentar um bom produto e as plataformas aí se encarregam desse serviço da distribuição, algo que talvez 10, 15 anos atrás isso aí era quase inexistente, né? Legal. Bom, já talvez entrando um pouquinho sobre o tema especificamente, queria perguntar aqui até um exemplo, acho que bem prático. Nós quatro não estamos no escritório, nas respectivas companhias, né? Cada um na nossa casa. E queria perguntar um pouquinho para vocês, um pouco dessa parte da rotina, o que mudou desde ali o começo da pandemia, onde que basicamente ali foi implantado um isolamento social e vocês ali, de certa forma, estão ali fora dos seus escritórios. Queria perguntar um pouquinho aí esse lado um pouco mais pessoal, como foi, e até o profissional se vem afetando ou não. Eu acho que até, né, a gente fazer como que era a rotina antes desse confinamento, então acho que todo mundo chegava ali no escritório no primeiro horário da manhã, né, um pouco antes dos mercados abrirem, principalmente quando a gente fala de bolsa, né, já dava uma lida das notícias, já vinha atualizando sobre o que aconteceu, e operação durante o dia a dia, né, nossos almoços, em geral o time almoçava junto, ou pelo menos parte do time, ou então tinha alguma reunião de negócio, então tinha todo esse momento para a gente bater um papo, né? Com essa mudança, esse confinamento, a gente tem né, no ponto de vista pessoal, a gente tem sempre aquele desafio, né? Você tá em casa, algumas pessoas com filhos, família, esposa, os filhos não estão na aula, né? Tá todo mundo em casa, então você tem esse desafio de você conseguir mesclar um pouco a sua vida profissional com a pessoal, mas por outro lado você também tem a vantagem de estar mais perto, né, de quem você gosta ali, isso acaba que torna uma dinâmica um dia, aí meu ponto de vista, agradável, né? Você não gosta do Lucas, pelo jeito, então? Exatamente. Brincadeira à parte.
Isso que o Eduardo está falando é muito importante, né? A gente tem, lógico, um desafio, não está sendo um home office, acho que para todo mundo aí, para quem nos assiste, para boa parte da população, não é um home office comum, né? Igual as pessoas estão trabalhando em casa, tendo a sua rotina. Muita gente está aí, igual ele falou, filhos em casa, as pessoas às vezes ajudam na casa, não estão indo trabalhar, né? Até por questão de prevenção à saúde, e a gente tem esse tempo, mas para a rotina de gestão, a gente tem conseguido trabalhar muito bem. A Butiá, ela está em home office, aí, a gente está quase 2 meses em casa, e nos organizamos de forma muito rápida, em questão de alguns dias, foi feito ali vamos dizer, um comitê de crise, algumas pessoas organizaram muito bem, e hoje eu tenho acesso aqui a todos os arquivos que eu tinha no escritório, eu consigo acessar as pessoas de forma muito fácil, né? A gente fica quase que ligado o dia inteiro no vídeo, então era como se eu tocasse no ombro do meu colega, eu chamar ele no vídeo, vamos trocar ideia, estamos no chat o tempo inteiro. Às vezes o vídeo fica ligado, em dias mais tensos a gente vai conversando ao vivo. A gente tem um costume, né? Você usa várias telas para trabalhar, então uma fica o vídeo, a outra a movimentação de preço de mercado, uma outra tem notícias. Eu acho que a gente tem conseguido, felizmente, a área de gestão de recursos, tirando toda a volatilidade da bolsa, dos ativos de crédito, dos juros, do câmbio, em termos profissionais, a gente tem conseguido exercer o nosso papel de forma muito mais fácil, talvez, que outras funções aí que seriam presenciais, né? Isso até é uma coisa interessante a se pensar para frente, né? A gente passou pelo período do pregão ao vivo, a Bolsa já passou por isso, né? Então, hoje é tudo eletrônico, eu consigo comprar, vender, está sendo muito importante para a gente nesse momento. E até no ponto de mercado de crédito, que ainda é um mercado de balcão, né? Você tem muito contato ali com corretoras, os intermediadores. Hoje, tecnologia, né, jogando super a favor, a gente tem diversos chats para fazer essas negociações, você não precisa ficar nem no telefone, os chats são todos gravados, então, para termos de segurança, compliance, é tudo registrado, tudo nos conformes, né? E assim, o que a gente viu com esse home office foi que a produtividade, né, da equipe como um todo, da casa como um todo, ela se manteve, né? Ela não caiu, né? A gente vê, esse momento ele tinha um desafio, né? Tanto o confinamento e o estresse dos mercados, né? Então você tinha que ter um tempo para dedicar mais, ficar, né, sempre ligado, as notícias vindo a cada minuto, mudando um cenário ou outro, e fazendo isso de casa, e a gente vê que assim, até o momento, né, está sendo super normal, e gera até uma dúvida se pós-crise, né, a gente não vê uma mudança nessa relação de trabalho, né, se vai começar a inserir as empresas trabalharem no sistema de rodízios, otimização de metro quadrado, né, isso é toda uma indicativa na mudança dessa cultura também. Só complementando um último ponto, acho que às vezes o investidor ele tem curiosidade, né, de saber como que é a rotina do gestor de recursos de uma asset. Para a gente, principalmente para mim, eu faço ali a cogestão dos fundos multimercado, está muito próximo do que era. O dia começa ali por volta das 6 horas da manhã, começa naquela atualização, primeiro vendo como que foi o mercado asiático, depois a gente acompanha ali o início nos pregões da Europa, depois de entender como que foi a madrugada, a gente passa ali para uma análise mais de Brasil, Estados Unidos, né, isso individualmente. Então, o que vai sair do dia, quais são os dados, quais são as expectativas de cada indicador, e aí a gente, por volta de 8h30, tem uma reunião com toda a equipe, né, a gente passa um pouco do cenário, o que foi
o que a gente chama ali, o que foi o overnight, né, o que aconteceu do fim do dia de ontem para hoje. No multimercado, a gente continua um pouco, ainda fica online ali com a equipe na abertura para acompanhar se está em linha com o que a gente imagina. Fazemos ali, né, a gente já passou provavelmente pela discussão do risco, das posições, acompanhamos alguma coisa, então volta para análise, ali por volta das 9h30, para análise individual, né? E agora, com essas lives, uma das telas aqui do computador certamente está ligada. O seu site tem feito um belíssimo trabalho, né? Aí a Necton com a sua plataforma, o Glauco, o Gabriel, tem o André também que tem participado. Isso está nos ajudando muito, né? O seu site, trazendo pessoas muito importantes, tanto do setor público, privado, pessoas de mercado, talvez para contrapor a nossa visão. Assim, é um período difícil por todos os motivos, né, sanitários e psicológicos que levam aí ao confinamento, mas está sendo um período de muito aprendizado, acho que para todo mundo, né? Acho que isso tomara que seja um legado aí que siga, né? Essa experiência que a Necton tem proporcionado aí para todo mundo, para os investidores e também para os gestores. Legal. Até acho que agora adentrando um pouco mais, acho que no cenário mesmo, como vocês falaram, são a casa aí mais DNA de crédito, né? Enfim, queria começar aqui perguntando, obviamente, a gente viu um movimento bem atípico no mercado de crédito, né? Principalmente agora no mês de abril e março, a gente já tinha visto isso ali no final do ano passado. Queria que vocês comentassem um pouco como é que está a percepção de vocês em relação a esse mercado, se vocês já estão vendo uma estabilização. A gente viu os spreads subirem muito, até de papéis A, AA, enfim. Queria que você desse uma visão de setores também, como é que vocês estão enxergando aí todo esse mercado de crédito, né? Perfeito, eu vou puxar essa aqui, né? A gente, enfim, na Butiá, a estratégia de crédito, ela corresponde a mais ou menos 1/3 do PL da casa, né? Nós temos um fundo dedicado ao high grade, um fundo também de debêntures incentivadas, além de uma estratégia de previdência que é nessa estratégia de high grade, né? São a família top. Bom, o que a gente vem vendo nesse mercado, até passando um pouquinho para a qualidade das empresas, porque eu acho que na hora que o investidor vê ali uma rentabilidade um pouco fora do normal, né, ele assusta com a qualidade dos ativos que estão nas carteiras, nos fundos. Então a gente enxerga uma gama de empresas, essas empresas que são classificadas de alta qualidade, AAA, AA, com os balanços robustos, né? Nos últimos 5 anos elas vieram fazendo aí reperfilamento de dívida, redução de alavancagem, aumento de liquidez, o custo financeiro foi diminuindo, né? Elas trocando dívida cara por dívida mais barata, e sem falar também que juros baixos acaba beneficiando também a essas despesas financeiras das companhias. E essa volatilidade que a gente viu no mercado de câmbio, no mercado de crédito, ela está muito atrelada ali à dinâmica dos ativos, né, no mercado, principalmente no mercado secundário, né, na negociação ali entre investidores. O que a gente viu, né, teve, tudo bem, um movimento de aversão a risco, e também a gente viu muito investidor preservando posições nas estratégias mais robustas, né, então ações e multimercado, e a estratégia mais conservadora acabou também sendo utilizada para fazer a liquidez. Então, a gente teve uma pressão vendedora dos ativos e do lado da compra, a demanda foi muito baixa. Isso aí gerou uma pressão nos spreads, né? Os spreads, eles foram abrindo, isso aí a gente viu muito forte em março e também na primeira quinzena de abril. A abertura de spread traz um retorno negativo, né? Traz um retorno ruim para as empresas. Mas aí, isso em meados de abril, ali para a segunda quinzena, à medida que os ativos foram atingindo ali os spreads mais elevados, a gente até coloca uma linha aí do CDI mais 4, né, um ativo AAA pagando CDI mais 4,
surgiu uma nova demanda, né? A demanda por título de crédito, ela veio de algumas tesourarias de bancos, alguns hedge funds, e a gente tem até notícia que fundos de ações entraram comprando alguns papéis. E na segunda quinzena de abril, em termos gerais, já houve um fechamento dos spreads, né? A gente conseguiu ver os retornos dos fundos melhorarem, né, nesse período, e de forma que maio está entrando com um ponto de partida muito construtivo para o mercado de crédito como um todo. Até um pouco da nossa visão, né, nossa estratégia, em termos de alocação, né, primeiro ponto, preservação da liquidez, né, eu acho que um fundo conservador, no nosso caso, o nosso fundo high grade, o Butiá Top, ele é um fundo D+1, então você tem que manter uma posição de liquidez confortável, né, é super importante para honrar os pedidos, algum pedido de resgate, ou inclusive para aproveitar oportunidades também no mercado, né, e em segundo ponto também, o que a gente enxerga de setores construtivos, né, os setores mais resilientes, que foi o que a gente buscou para as nossas carteiras de crédito nesse momento. Então, setores de transmissão de energia, é um setor com receitas resilientes, fluxo de caixa, ele é quase um reloginho, né, é muito bem projetado, as empresas em geral têm uma robustez no balanço, as geradoras de energia também têm uma certa valorização, principalmente aquelas que estão mais expostas ao mercado cativo. No lado das distribuidoras, tem uma preocupação, né, com queda na demanda e aumento da inadimplência, então já é um setor que as empresas, as grandes holdings, elas costumam ter uma robustez de balanço, mas a gente tem que observar com muita cautela por causa dos reflexos do coronavírus, né? E a gente busca sair, né? Não é característica dos fundos de crédito hoje, a gente não tem muita exposição, mas sair de setores como turismo, aviação, né? Consumo cíclico, esses setores que a gente entende que vão ser os mais afetados nesse momento. Legal. Agora, obrigado, Eduardo. Talvez agora entrando na sua seara, Lucas, queria perguntar um pouquinho para vocês o que vocês fizeram, talvez, de mudança de estratégia. Você estava falando um pouco da sua rotina, né? Não sei se isso talvez alterou também um pouco a perspectiva dos produtos e a forma de alocação que vocês tomam ali, para certa forma, para os fundos multimercados. Então, queria perguntar um pouquinho vocês fizeram algumas mudanças desde o início ali da pandemia. Quais foram as estratégias que vocês adotaram ali para atravessar esse momento de crise como um todo? Vou falar aqui pelos fundos multimercado. Hoje é uma estratégia que a gente tem hoje na casa em torno de 200 milhões de PL. Na Necton a gente tem o Butiá Excelência. A gente entendeu ali, principalmente na volta do Carnaval, agimos muito rápido em relação ao mercado de ações, porque a gente viu que poderia ser um problema muito grande. Então, no fundo multimercado, que tem um mandato mais amplo, né, ele não precisa estar 100% ali alocado, é diferente do mandato de um fundo de ações, a gente reduziu o nosso net líquido em bolsa. A gente sempre tem, né, posições em estratégia de proteção, algum hedge, a gente tinha opção, tinha put, né, opção de venda ali na Bolsa Americana, a gente tinha na Bolsa Brasileira. Então, naquele primeiro momento, na quarta-feira de cinza, a gente optou no fundo multimercado, o que a gente tinha de ações, a gente zerou ali através do índice, né? Então foi um movimento muito rápido na abertura, tinha dado cerca de 4% de queda, a gente já fez ali a posição contrária, zerando. A gente entendeu, a leitura naquele momento era o quê? Olha, eu não sei o que vem pela frente, mas eu acho que a gente vai caminhar para um mundo de taxas mais baixas, independente do que acontecer. Então, a gente manteve as posições em juros, né? A gente tinha uma posição em juro curto, nominal, né? Ali na curva de DI, a gente tinha uma carteira de NTNBs mais longa, a gente optou por manter tudo isso num primeiro momento, por essa leitura. Claro que no desenvolver ali do mês de março, o mercado muito estressado, né? Tiveram ali, a gente viu,
coisa que não acontecia há bastante tempo, foi aquela quantidade de circuit break também no mercado de DI, que opera aí os futuros de juros, sabe que o que aconteceu ali foi muito movimento o mercado estava alavancado, né? Tinha muitos fundos alavancados precisando zerar a posição, tinha gente que não conseguia zerar a posição em outro mercado, às vezes a bolsa estava com limite de baixa e aí adentrava para o mercado de juros, deixou uma visão muito turva ali. Em algum momento a gente teve que reduzir a posição a contragosto, mas gerenciamento de risco, achei que era importante. Hoje, aí ao longo do mês de março, a gente viu que tinha muita coisa já precificando um estresse muito grande. Em algum momento, o presidente americano já assumiu que iam ter de 100 a 200 mil mortes, a gente não sabia quando ia sair do lockdown, os preços já refletiam esse cenário muito pessimista, a gente começou a alocar um pouco no mercado de ações, voltamos. Já no mês de abril, a gente viu que, poxa, eu acho que já foi um pouco, né? Tem muito otimismo já precificado. O mundo, nas últimas semanas, o mercado financeiro tem se guiado muito pela expectativa de reabertura da economia. Mas a gente tem muita dúvida, principalmente em Brasil, tem visto um cenário aí que vai acumulando muitas incertezas, então, eu acredito que a gente ainda pode passar um tempo de lado, né? A nossa área ali de renda variável, a gente tem, né, trabalha junto, trabalha ao lado. A expectativa antes do coronavírus, no início do ano, a gente tinha projetado uma bolsa ali em torno de 135 mil pontos, né? Hoje, se a gente roda os mesmos modelos, está em torno de 93, ou seja, o que era 135 mil para a gente no início do ano, hoje é 93. Então, quando eu vejo a bolsa ali em torno passando muito rápido os 80 mil, eu vejo ela como um pouco valorizada, dado o que a gente tem de dúvida, né? E, assim, as dúvidas não são poucas. A gente tem dúvida no cenário político, né? Como que vai se dar essa ampliação do tamanho do Exército, da força do Exército dentro do governo, junto com o aumento do espaço do Centrão, que parece que já está em curso. Como que a gente vai coordenar esses dois blocos com o Ministério da Economia de cunho liberal? É uma dúvida. Como que o governo vai manter a popularidade, mesmo mudando o discurso, né? A gente tem visto aí alguns cargos. Do mesmo jeito, a gente tem dúvidas em economia. Tudo que a gente tem visto, essa discussão toda da liberação do auxílio emergencial, dos auxílios aos estados, tem uma premissa. Qual que é essa premissa? Que a economia no segundo semestre volta, né? Vamos tomar como base aqui o auxílio emergencial, foram autorizadas 3 parcelas. Isso aí deve dar um custo mais ou menos 160 bi, né? Então, isso por enquanto. E se a economia não voltar? Como que vai ficar o cenário? O governo vai deixar essas pessoas sem recurso ou vai ter que renovar o programa? E se tiver que renovar o programa, como que fica o fiscal nesse cenário? Os estados, eu falo aqui por Minas Gerais, o estado de Minas era um dos estados com a pior situação fiscal. Ele abriu o ano com uma projeção de fluxo de caixa que a cada mês ele já inicia com 1 bilhão negativo. É como se uma família tivesse uma renda e olhasse, olha, o que eu vou ganhar nesse mês, o que eu espero que eu vou gastar, isso já me traz 1 bilhão que eu vou ter que contrair, né, de déficit. Isso foi antes. E agora, que eu tenho visto, né, vendo ali o secretário da Fazenda, parece que esse número já está 2 vezes isso. Está tendo, né, foi até debatida nessa semana, o auxílio, né, foi aprovado, e ele prevê ali 4 meses. E depois disso, né, então a gente tem essas dúvidas na cabeça e que eu acho que são importantes. Eu acho que
para o gestor multimercado, para estar ali olhando todas as classes de ativo e para os outros também, né? A gente tem que ter mais dúvidas do que certeza nesse momento. Eu acho que boas dúvidas, elas podem nos proteger à frente, né? Eu acho que não é momento para ter grandes certezas. Porque aqui é um pouco diferente de 2008. 2008 foi como? Você tinha um problema ali, que o cerne do problema estava no setor bancário. Então, é uma área que a gente domina, né? O mercado financeiro entende tudo de banco. Tinha um problema sério ali. Talvez a gente pode chamar de erro, foi que demorou a ajuda, né? Mas ajudando, né, entrando com as medidas de auxílio, que eles entraram logo em seguida, você conseguiu recuperar aquilo e você restaurou a confiança no resto da economia. Agora, eu acho que o mercado financeiro está na mão dos médicos, né, na mão dos laboratórios, então é algo que a gente não controla. A gente está dando um remédio, né, que no mundo inteiro, que são política fiscal, monetária, mas isso é para o doente não morrer, né? Quem vai salvar ele mesmo é a medicina. A gente está precisando aí de uma vacina, de um remédio, alguma coisa, do lado da medicina, né? Então, eu acho que com esse plano de fundo, eu acho que cautela é muito importante. A gente hoje trabalha com cerca de 40% do risco do fundo, e talvez se você me perguntar o que mudou na sua rotina como gestor, olha, antes o nosso fundo não tem uma característica de trading, né? Que seria aquele fundo de mais alta frequência, negociando intraday, ou então posições de um dia para o outro, muito curtas. A gente tem uma característica mais chamada top-down, né? Que a gente analisa um cenário e monta posições de acordo com aquele cenário. Com essa volatilidade toda no mercado, né, os preços variando às vezes mais de 10% num dia, as nossas análises que antes demoravam 2 meses, claro que a gente fazia análise e acompanhava, né, mas hoje a gente faz análise e em questão de 2, 3 dias tudo mudou, você tem que rever tudo. Aquela projeção que você tinha feito aquela projeção de crescimento, talvez, ela já foi embora, ficou velha, entendeu? Então, a gente tem trabalhado de forma um pouco mais tática do que o usual, né? Se os preços mudam, a nossa cabeça tem que mudar, né? O cenário deve estar mudando. Então, a gente tem muita cautela e nos aproveitando. Em março, a gente viu que estava muito pessimista, alocamos. Em abril, a gente viu que talvez tivesse um excesso de otimismo, diminuímos a posição e vamos esperar para ver. E, dado todas essas dúvidas, o que a gente está pensando disso? Olha, o que eu olho para os preços do mercado e tenho mais certeza é que talvez não tenha um aumento nos juros, um novo ciclo de alta por algum tempo, por um tempo talvez mais relevante do que esteja precificado aí na curva de juros, né? Hoje é um dia importante, porque ontem o Banco Central acabou surpreendendo boa parte do mercado, e o que a gente está vendo, olha, a gente deve terminar o ano com 2,5% ou 2,25% de taxa de juros, e a gente não consegue enxergar uma volta muito rápida no ano que vem dos juros. Então, como estratégia, dado que eu tenho essa convicção, a gente tem se posicionado com venda da parte curta da curva de juros, né? Ao mesmo tempo que eu tenho mais convicção na Bolsa Americana do que eu tenho na Bolsa Brasileira, até pelo que eu tenho de dúvidas da política no Brasil pós-pandemia. Então, a gente está net líquido mais alocado nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu gostaria de compartilhar uma tela que eu acho que é muito importante também para discutir um outro mercado que a gente trabalha, que é o mercado de câmbio. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, eu estou vendo, sim. Então, isso aqui foi uma discussão nossa em novembro do ano passado. O que a gente discutia? Olha, para onde que o câmbio vai? Esse gráfico está atualizado até
um pouco antes da aprovação em segundo turno da PEC da Previdência na Câmara. Foi ali por volta de outubro, novembro, não sei da data ao certo, mas fazem 7 meses esse gráfico. A gente tem um modelo que busca entender, olha, o cenário externo, então leve em conta, o Brasil é uma economia emergente, é uma economia exportadora de commodities, com uma política instável. Então, dado esse cenário e olhando para os países pares, como que deveria estar o câmbio hoje? Então, às vezes, ele deveria estar mais desvalorizado, né? Como a gente pode ver aqui naquele momento, que foi talvez o auge do pânico, foi quando finalmente o Congresso decidiu pedir o impeachment da presidente Dilma. Então, você tinha ali já uma escalada. Após pedido o impeachment, o real começou a melhorar em relação ao que ele deveria estar no cenário externo. O que a gente viu, né? Fazendo um long story short aqui, o que a gente extrai desse gráfico? Olha, depois do evento Joesley, e também coincide com as quedas na taxa de juros brasileira, acho que algo mudou, né? A gente teve esse debate internamente na empresa, algo mudou. Ninguém quer dar mais o benefício para o Brasil depois de algumas surpresas. Lembro do Joesley Day porque foi quando a reforma da Previdência estava para ser aprovada. Então, e dado aquele evento, a reforma já estava caminhando, tinha uma expectativa de passar rápido, tinha um real aí mais valorizado, obviamente, né? Tinha muita gente com uma boa expectativa do Brasil, após ter passado 2015 muito ruim, e foram surpreendidos, tanto o investidor internacional quanto nacional, foram surpreendidos por um fato político, e levou à memória, né? O Brasil é um país muito instável. Desde então, a gente continuou acompanhando esse gráfico, e vimos que mesmo no momento que era considerado muito positivo, que foi a eleição do presidente Bolsonaro, com uma pauta de economia liberal que agrada aos mercados, a valorização em relação ao exterior foi muito pequena, bem longe do que a gente tinha observado aqui naquele final de 2016. Então, a gente não sabe ao certo se foi o câmbio, né, ou se foi a taxa de juros, o diferencial de juros, ou se foi o cenário fiscal, que ainda não está resolvido, mas algo mudou. O investidor estrangeiro, ele não dá mais o benefício da dúvida para o Brasil desde então. Então, a gente tinha notado, né, e até naquele momento eu fiz uma postagem no LinkedIn, fruto de um discurso interno, que era o seguinte: olha, o cenário interno ele vai depender muito pouco para a variação do câmbio no Brasil. O cenário externo que deve ser o guia, né, das maiores oscilações, tanto para baixo quanto para cima. Se o mundo melhorasse, se as commodities se valorizassem, se o movimento de tomada de risco aos emergentes fosse ampliado, a gente ia ter um real mais valorizado. Mas a gente não esperava que, olha, vai ser uma bala de prata como a reforma agora tributária, alguma coisa que ia mudar a visão. Isso fazem 7 meses da análise e a gente parece que naquela época já estava entendendo algo que hoje ainda está sendo debatido, né? Mas eu acho que esse câmbio talvez aí a 5,80, ele reflete muito da queda dos juros e reflete muito também de que ninguém quer comprar uma expectativa de Brasil. Eu acho que agora o Brasil ele precisa passar um bom tempo aí no período de recuperação, né? Eles querem ver crescimento, eles querem ver estabilidade política. Quarentena? Não agora, né? Então, isso amplia, mas acho que para essa taxa de câmbio voltar, e por esse modelo hoje, se a gente atualizar ele, o câmbio deveria estar em torno de 4,80, né? Isso levando em conta os fatores, né? O preço de commodity, o que as economias pares estão acontecendo. Então, deveria ser 4,80. A gente está vendo o câmbio fugindo, talvez chegue a 6.
Então, a gente deve passar por um período aí de câmbio mais valorizado, essa é a nossa expectativa, e não deve ser muito o interno que vai dar grandes contribuições para isso. Né? O câmbio tem que ser olhado dos dois lados, o lado do real e o lado do dólar. O lado do dólar, hoje em dia, ainda é muito forte. Como o próprio presidente do Banco Central falou, tem um movimento de saída, né? Teve um movimento de saída muito forte dos emergentes nesse período, talvez não visto em outras crises. Isso explica um pouco. Mas essa é a nossa visão do câmbio. A gente tem dúvidas em relação à Bolsa Brasileira, e nesse ponto eu acho que até compartilho muito da visão da nossa equipe de renda variável. É um processo muito seletivo. Olhar o índice, ele não reflete o que pode vir, né? O índice, eles são 70 empresas ou algo assim, e tem muita coisa diferente, né? Então, a gente tem procurado entender ali o que caiu muito, mas que não deveria ter caído e que foi influenciado. Os próprios ETFs são responsáveis por isso, né? Você está comprando ETF, você está comprando tudo ou você está vendendo tudo. No momento de pânico, você vende tudo. Então, vai coisa boa e coisa ruim, né? A turma aproveitando esse gancho, desculpa, Lucas, quando você fala de renda variável presente ali, por exemplo, até na estratégia de multimercados, você está falando de stock picking ou você está falando de vocês fazem alocação de certa forma via índice? A gente faz a alocação via índice e recentemente a gente tem uma carteira comprada contra o índice, né? Que a gente tem empresas que a gente gosta mais. Acho que nesse momento, e daqui para frente, eu acho que vai ser assim, cada vez mais seletivo, né? A gente opera o índice mais para o mercado internacional, que é algo que a gente tem menos profundidade, né? Nesse momento, eu acho que o índice ele pode mascarar muita coisa. Então, você vê hoje empresas de e-commerce, a dinâmica dos preços é totalmente diferente do índice, né? Então, elas têm representado. E o Brasil hoje, infelizmente, tem uma parcela do que a gente chama empresas de tecnologia ínfima, né? Muito pequena. Então, a gente tem se apegado a esses nomes, tirado outros, né? Então, algumas coisas contaminam o índice. Vamos lembrar lá atrás, na época das empresas da OGX, foi uma empresa que contaminou o índice. Então, agora a gente está vendo algumas empresas nos últimos 5 meses, talvez 5, 4 meses do ano, algumas empresas estão contaminando o índice também. Então, é um momento de ser mais seletivo. Essa é uma postura que está sendo tomada no nosso fundo de ação, o Butiá Fundamental, que também está na Necton, e é uma parte também, a gente trabalha junto, eles contribuem para o book multimercado, é uma postura que a gente tem tomado no Brasil também. Legal. Bom, acho que já só mais um ponto, Glauco, gostaria de falar também uma coisa que a gente tem na carteira, que é um pouco discutível, mas o que a gente defende. A gente continua com a nossa carteira de títulos reais longos. Para o investidor, títulos reais longos são as NTNBs longas, né? A gente vê, tem um momento de turbulência, claro. Fala longo, qual vértice, mais ou menos? Longo, a gente está falando ali, longo mesmo, é acima de 2030, né? Tá. Então, eu acho que ali a gente está num mundo de juros cada vez mais represados, né? O que a gente entendeu no início da crise, eu acho que vale agora. Eu não sei para onde a gente vai, mas eu acho que é para um mundo de juros mais baixos. Então, acho que a gente vai ver aí para frente, talvez uma volta. A gente vai ter um risco, tem um risco político embutido nos preços, mas para um país que está pagando aí 3% de juros, talvez carregar um título próximo a 5% mais inflação, nesse momento, para um longo prazo, não me parece ruim. Até hoje os DIs curtos estavam caindo bem e o longo subindo, né? Então acho que explica bem esse risco que estão vendo lá para frente nos títulos longos, né? Para isso a gente tem uma posição de comprada em inclinação na curva DI também. A gente gosta de manter essa posição estrutural
em NTNB, mas eu também, no curto prazo, como posição mais tática, eu tenho tentado protegê-la dessa forma. Legal. A gente procura sempre ter uma posição contrária à outra, né? Talvez isso até para o investidor, né? O investidor aí da Necton que está nos assistindo, isso é interessante, ter uma carteira diversificada. Não colocar, não é sempre bolsa, não é sempre renda fixa, talvez uma parcela em inflação, uma parcela em ações, uma parcela em renda fixa, liquidez, que a gente teve uma dúvida alguns meses atrás se a renda fixa estava morta, né? Eu acho que quem estava ali com a renda fixa, acho que acabou aproveitando bem está sendo essa liquidação no mercado financeiro. Né? Exatamente. Bom, senhores, Lucas e Eduardo, a gente já está aqui com quase 45 minutos de live, de certa forma, bastante já. Queria pedir para vocês, de certa forma, aí, Lucas e Eduardo, já encaminhando aí para as considerações finais, enfim, algum ponto que a gente talvez não abordou, que você acha importante, enfim, algum posicionamento sobre a casa, deixa aí o espaço aberto aí para os dois. Eu acho que né, nesse momento que a gente está vivendo de muita incerteza, até eu vou falar um pouquinho só de né, o posicionamento não só dos fundos, né, da Butiá, mas a gente também acredita que é uma questão saudável para qualquer investidor. Então, a gente está em contato aqui, tanto nos fundos de ações quanto nos fundos de crédito. A gente deve ter feito mais de 150 calls com empresas nesses segunda quinzena de março e abril. A gente acompanha tudo de perto, né? A melhor forma das carteiras que investem em empresas, né? Crédito, equity, gerarem um retorno nesse momento é investir em empresa resiliente, né? É empresa preparada, são aqueles ativos que a gente acha que, óbvio, vai ser impactado com a crise, porque acaba que ninguém está salvo, mas que tem uma estrutura, tem um balanço muito robusto para sustentar esse momento. Né? Outro ponto muito importante, o Lucas ele acabou de falar, mas eu vou reforçar aqui, é a diversificação dos portfólios. Né? Quando a gente fala dos fundos, o fundo de crédito, ele é alocado, né? O nosso fundo de crédito tem aproximadamente 70, 80 ativos, então, fora o caixa, né? Então, a gente busca sempre ter essa diversificação para não ficar exposto a um risco de forma muito concentrada. Né? Então, é importante o investidor ele ter uma parcela relevante em renda fixa, uma parcela relevante em caixa. E eu acho que só mais um outro ponto que é bem recente, né, que pode ter assustado muita gente, a Selic caiu, né, então estamos aí com a Selic a 3%, e aí eu imagino que sempre vem aquela pergunta, né, para onde vai a renda fixa, né, foi o que o Lucas chegou a comentar. Bom, a renda fixa, ela é a nossa reserva, né, dentro dessa diversificação de portfólios, é aconselhável que a gente tenha, sim, parcela, até uma parcela, né, relevante em alocações mais conservadoras, né, que a renda fixa vem trazendo isso. E até no mundo de crédito privado, a gente, né, ele é feito, basicamente, ele trabalha em empresas de alta qualidade, trazendo ali aquele ganho sobre renda fixa, que hoje nunca esteve tão alto. Né? Hoje a gente está falando aí de um carrego, isso aí especificamente da carteira do Butiá Top, CDI mais 2. Né? Isso aí deve dar mais ou menos, para quem está acostumado aí com o percentual do CDI, 170%, 160% do CDI. Então a gente consegue, né, entregar na renda fixa também bons retornos. E um destaque também grande que eu posso dar, né, para os fundos de debêntures incentivadas. A gente tem na casa, tem o Butiá debêntures incentivadas. A gente está falando aí de uma estratégia que está com carrego de IPCA mais 4,80, né? Então, imagina que acima da inflação tem um ganho de 4,80%, a gente está falando comparado a um CDI de 3%, que ainda tem possibilidade de ter mais algum corte, né, na Selic. E isso representa mais ou menos um spread, né, ou seja, um ganho em cima de um título público de mesma duration de 2%. Né? Então, acaba que na estratégia de renda fixa também é possível encontrar
e isento de imposto de renda, né? Bem lembrado, né? Muito importante que estude isento de imposto de renda. Então, até vou responder o Lucas, renda fixa, ela não morreu, né? Ela definitivamente ela mudou, né? Mas isso aí é um amadurecimento normal dos mercados, né? Juros baixos em países com mercados mais maduros já é uma realidade há muito tempo, né? Então, acredito que isso aí é um caminho natural e saudável né, dos mercados brasileiros aí. Eduardo, acho que até eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Acho que muito investidor está se questionando o risco de crédito privado, né? Então, você falou que realmente os spreads estão mais altos, o prêmio aumentou, mas realmente a Selic caiu muito. Se for ver no final ali, você vai conseguir um retorno de 4, 5%, né? Mais ou menos. E aí, a gente tomou um drawdown desse nos últimos 2 meses de crédito privado. Eu acho que alguns investidores ficaram com um pouco de medo, receio dessa relação risco-retorno, né? Então, o que você diria para esse investidor? Se vale a pena mesmo tomar esse risco em crédito privado? Ele vai tomar marcação a mercado ali muitas vezes? E você acha que daqui para frente, talvez até, por exemplo, a atuação do Banco Central, mais liquidez nesse mercado, isso pode ser resolvido ou não? A gente vai correr esse risco lá para frente ainda? Não, vamos lá. Eu até acho que é uma dúvida, né, bem recorrente que a gente vê na questão das empresas e do mercado como um todo, né? No ponto de vista da qualidade do crédito, a gente, os emissores de dívida, né, os emissores de debêntures, assim como, né, as empresas listadas na bolsa, né, elas não refletem tão fielmente a economia geral do Brasil, né? Então, assim, a gente está vendo muita discussão, muita notícia a respeito de pequenas, micro e média empresa, precisando de muito auxílio para passar por esse momento. No lado dos emissores de dívida, a gente está falando dos maiores grupos corporativos do país, das maiores holdings, as empresas com uma estrutura muito robusta, caixa elevado, né, a deposição de liquidez é muito alta, os juros baixos diminui a dívida, o custo da dívida das companhias. Então, assim, já é um cenário mais resiliente, né? As empresas, elas devem ter alguma redução aí nas receitas, até talvez na geração de caixa, mas elas têm, né, em geral, um balanço robusto e preparado para passar por esse momento. E justamente a queda dos juros, né, isso teve um ajuste nos spreads dos papéis, né? Então, para responder a essa queda nos juros e inclusive, justificar esses investimentos nas empresas, né, os spreads, nesse momento, subiram, né? A gente está falando aí, né, o CDI hoje, o percentual do CDI hoje já não faz tanto sentido, né? Os gestores, as casas comentam muito hoje CDI+, né? Então, CDI mais um spread, empresas AAA pagando CDI mais 3, CDI mais 4, né, os fundos, os nossos fundos CDI mais 2, né, óbvio, tem a composição de caixa, e para estabilizar esse mercado, a gente vem vendo, sim, né, essas medidas de Banco Central, injeção de liquidez na economia, e mais recentemente está tendo essa PEC do orçamento de guerra, com a discussão do Banco Central poder comprar debêntures diretamente no mercado secundário, né? E isso, só a sensação de ter essa possibilidade já é um caminho para acalmar esse mercado. Historicamente, o crédito privado é um mercado de baixa volatilidade, né? Esses períodos de volatilidade, eles são mais atípicos, né? Eles acontecem gerados por algum efeito específico. No final do ano passado, eu acho que teve mais a ver com a queda mais acentuada na Selic do que era esperado no início do ano, e esse ano está sendo por causa do coronavírus. Mas, em geral, a gente vê, sim, um cenário construtivo e aposta, né, continua apostando que a estratégia de crédito privado focada, né, em ativos high grade ou nas debêntures incentivadas, elas são estratégias vencedoras, né? Isso aí a gente pega no longo prazo, mesmo em outras crises, né? Ela continua sendo uma estratégia vencedora. Momentos de vol, eles são bem mais pontuais. Né? Legal. Bom, Lucas, não sei se você quer fazer uma consideração final? Tá, acho que tá mudo.
Só reforçar o nosso fundo multimercado e de ações na Necton. Temos o fundo Butiá Excelência e o fundo Butiá Fundamental. O Excelência eu faço a cogestão, né? É um fundo aí que está desde... A equipe trabalha junto desde 2007. O fundo, com a equipe, a estrutura da equipe atual e os modelos de risco estão desde o segundo semestre de 2018. A gente se mantém à disposição, agradeço, e que todos aí que nos assistem fiquem com saúde, né? Tá bom, então. Boa. Bom, boa. Lucas, Eduardo, queria agradecer muito. Também, Gabriel. E lembrando, enfim, se você gostou aqui, bate-papo, né, do Eduardo e do Lucas, se interessou aí pelas teses de investimento, enfim, posicionamento que os dois mostraram, reforçando, a gente tem aqui disponível a casa na nossa plataforma, então você consegue acessar todos os fundos ali da Butiá. Bom, senhores, muito obrigado mais uma vez, queria agradecer. E lembrando também as pessoas que estão assistindo aqui, caso não sejam inscritos no nosso canal, para se inscrever, enfim, a gente agradece e também lembrando que a gente sempre traz uma série aí de conteúdos bastante interessantes ali, principalmente nesse momento atual, né? Bom, mais uma vez, obrigado a todos, até mais. Tchau. Valeu.